Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta. Como você já está vendo aqui na imagem, mais ou menos vocês já sabem o que nós vamos aprontar hoje, né? É, Peço vocês, pessoal, que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o joinha de vocês que é muito importante para o canal. E até mesmo a gente está trazendo mais novidade aqui para vocês. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer um bolo de cenoura fofinho e delicioso, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês os ingredientes que a gente vai precisar. Tô gravando à noite, né? Então, não tá muito boa a luz aqui, mas vamos lá, porque eu já vou fazer ele, aproveitei e vou gravar o vídeo para vocês. Para fazer essa receita, pessoal, a gente vai precisar de 4 cenouras. Por que 4 cenouras? Essas 3 grandes aqui, nós vai cortar elas pequenininha e vamos triturar ela, bater no liquidificador. Essa menorzinha aqui, o que eu vou fazer? Depois eu vou mostrar para vocês direitinho. Eu vou ralar ela no ralador e depois que a massa estiver pronta, eu vou e jogo a cenoura dentro, essa cenourinha menor aqui dentro, porque aí quando a gente for comer o bolo, for cortar o bolo, então fica aqueles, como é que eu vou falar pra você? Aquelas tirinhas de cenoura. Tipo assim, dá pra ver que o bolo é de cenoura, além do sabor. Mas eu vou mostrar pra vocês direitinho, depois eu vou cortar ele pra vocês verem. Essa aqui tava com as manchinhas, eu até tirei as manchinhas dela. Só tava com essas aqui e queria fazer o bolo e gravar pra vocês e não deu pra poder esperar pra comprar mais não. Certo? Então, para nós fazer esse bolo, vai ser 3 cenouras grandes e uma média. No total, 4 cenouras. 3 ovos, né? O açúcar, pessoal, é 1 copo americano e meio de açúcar. 1 copo americano e meio, porque agora depois vai vir a cobertura de chocolate. Então eu não gosto de colocar muito açúcar para não ficar muito doce. Óleo, aqui nós temos óleo, né? O óleo é equivalente o que a 100 ml de óleo, né? Tá aqui nesse copo americano, vocês estão vendo aqui que ele não tá cheio. 100 ml de óleo, certo? No bolo de cenoura a gente não coloca leite, porque se você colocar leite no bolo de cenoura, ele vai virar pudim, entendeu? Então não coloca leite no bolo de cenoura. E também, pessoal, tá aqui, eu vou colocar uma pitadinha de sal, porque todos os bolos que eu faço, eu sempre coloco uma pitadinha de sal. Aqui tá a água. A água aqui eu tenho o que? 150 ml, equivale 150 ml de água. Mas a água eu vou colocando aos poucos. Como eu vou bater todos esses ingredientes aqui no liquidificador, então aí conforme vai pedindo, em vez de eu colocar leite, eu coloco a água, certo, pessoal? Então eu vou começar o quê? Colocando os ovos dentro do liquidificador, ovo e o óleo e um pouco de água, tá? Para dar para bater aqui. E um pouco de água, certo? Então eu vou colocar aqui porque como eu tô gravando e tudo, então eu tenho que dar uma pausada e para colocar os ingredientes no liquidificador. Mas primeiro os ovos, o óleo e um pouco de água, tá? Pessoal, tá aqui no liquidificador, né? Os ovos, a água e o óleo, tá? Eu vou bater tudo isso aqui mais ou menos 1 minuto, bater tudinho, mais ou menos 1 minuto, tá? Para bater bem batidinho, para não ficar aquele cheiro de ovo, certo? A cenoura aqui, ó, cortei ela aqui em cubinho, tá? As 3 cenouras, a outra eu vou ralar, depois eu vou mostrar para vocês aqui. E o açúcar, aí depois que eu bater, em 1 minuto que deixando esses ovos bater aqui, aí eu vou colocar a cenoura, aí depois coloco o açúcar aqui também. Lembrando que é 1 copo e meio de açúcar, certo? Então eu vou bater aqui, aí depois terminar eu mostro pra vocês. Bem, pessoal, retornei aqui com vocês, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu já bati aqui, além dos ovos que foram os primeiros que eu coloquei, os ovos, o leite não, a água e o óleo, né? E a pitada de sal também já coloquei, o açúcar, que foi 1 copo e meio de americano de açúcar, certo? Que dá o quê? 1 copo e meio de açúcar deve dar umas 250 gramas de açúcar, tá? 1 copo e meio de açúcar, aquele copo americano, certo? Bati tudo aqui, você lembra dos ovos que eu falei para ir bater 1 minuto? Entre tudo aqui eu deixei batendo o quê? Uns 2 minutos, uns 2 minutos e pouquinho que eu bati aqui, né? Tá aqui a mistura todinha, espuma assim um pouco por conta da cenoura.
Aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês lembram de eu ter falado pra vocês que a cenoura eu ia ralar? Pois é, ralei. Aqui agora eu vou colocar a massa aqui dentro, tá? Vou colocar a massa. Aqui tem a farinha de trigo. Essa farinha de trigo aqui, parece que deixa eu olhar aqui direitinho pra vocês, é 250 gramas de farinha de trigo, tá? Essa farinha de trigo, não sei se a gente vai usar ela toda ou se vai precisar de mais um pouquinho, até dar o ponto da massa aqui. Eu vou colocar essa mistura toda aqui, vou colocando a farinha de trigo. Se dá mais de 250 gramas, eu falo para vocês. Tá aqui, né, o pó royal. Vou colocar aqui de pó royal uma colher bem cheia mesmo, e um pouquinho. Vou mostrar para vocês, ver a quantidade. Então aqui eu vou colocar essa mistura aqui dentro da vasilha e vou colocar a farinha de trigo. Se precisar de mais farinha de trigo, eu falo para vocês, tá? Que até dá o ponto da massa. Vou mostrar o ponto da massa aqui para vocês também. Bem, pessoal, tá aqui a massa, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês ver. Além das... Como que eu vou falar? Eu tava com 250 gramas de farinha de trigo, né? 250 gramas de farinha de trigo. Aí eu acrescentei mais 100 gramas. Então ficou no total 350, né? 350, 250 gramas. Aí no total ficou 350 gramas de farinha de trigo, para dar o ponto da massa. Deixa eu mostrar para vocês qual o ponto da massa de um bolo de cenoura. Você tá vendo que a massa tá caindo devagar, ó. 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 Os pedacinhos. Então não pode ser aquela massa igual dos bolos comum. É a massa mais fininha, porque ele não vai ficar legal, não vai assar direito, não vai ficar bom. Então, ainda mais que eu vou colocar ele na forma redonda, então tem que ser isso aqui, ó. Você vê que a massa tá caindo devagar, olha aí, ó. Isso aqui, certo? Então, 350 gramas de farinha de trigo, para dar esse ponto da massa. Vai da cenoura também que vocês colocar nos seus aí, tá? Se é menor, se é maior, certo? Mas o ponto é esse aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, né? Já untei a minha forma aqui também. Untei a forma com a margarina e a farinha de trigo. Passa a margarina e depois vira a forma com farinha de trigo. Não dá pra me mostrar assim tudo que eu tô fazendo no momento pra vocês, porque é igual eu falei pra vocês, é eu que tô filmando e tudo, então eu só mostro pra vocês e falo o que eu fiz. Aqui tá o pó royal, vou mostrar pra vocês a quantidade de pó royal que eu vou colocar nessa massa. E também, pessoal, o forno vocês já deixam aquecido. Deixa o forno aquecido uns 5 minutinhos antes de vocês colocar o bolo para assar. O forno tem que estar no 280 graus, certo? Vou colocar aqui o pó royal e vou mostrar para vocês. Pessoal, o pó royal eu coloquei uma colher bem cheia e mais esse pouquinho aqui, ó, tá? Uma colher bem cheia e mais esse pouquinho. O bolo de cenoura, ele tem mais esses detalhes. O pó royal, porque os outros bolos a gente coloca uma colher cheia e tá bom, né? Ele não, você tem que colocar porque a cenoura ela tem muito polvilho. Então você tem que colocar um pouquinho a mais de pó royal. Então foi uma colher cheia e aquilo que eu mostrei pra vocês. Eu vou mexer aqui direitinho, mostrar pra vocês que vê que jeito que ficou a massa e vou colocar ela na forma, tá bom? Ficou assim, pessoal, a massa depois que eu coloquei o pó royal, tá? Aqui já tá inchando. É o meu forno. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Meu forno já tá aqui aquecido, né? Liguei os dois botões, tanto faz o aquecedor inferior como superior para esquentar tudo. Assim que eu colocar o bolo, eu vou e desligo esse aqui, ó, que é da parte de cima, certo? Então eu vou pôr o bolo ali na forma. Tá aqui, pessoal, coloquei na forma, agora eu vou pôr no forno e vou esperar uns 40 minutos. 40 minutos passar, tá? Vou ver se tá assado dentro dos 40 minutos. Aí eu falo pra vocês qual o minuto certo que levou passar ele, tá bom? Mas por enquanto é 40 minutos. Oi, pessoal, para a nossa cobertura, né, bolo de cenoura tem que ter cobertura de chocolate. Para nossa cobertura, o que a gente vai usar? Já tá aqui na panela, né? Tô com a panelinha pequena aqui. Nós vai colocar uma colher de margarina, tá ali a margarina, já coloquei aqui na panela, uma colher de margarina.
5 colheres de Toddy, pode ser o Toddy, o Nescau que vocês tiverem, 5 colheres de Toddy, aqui, né? Aqui eu vou dar uma aquecidinha nessa margarina e vou colocar as minhas 5 colheres de Toddy, certo? Aqui, pessoal, para dar aquele saborzinho de chocolate verdadeiro, como eu tenho esse chocolate em pó aqui, se vocês não tiverem também não tem nenhum problema. É chocolate não, cacau em pó. Aí, além das 5 colheres de Toddy, eu vou colocar uma colher cheia de cacau em pó, para ficar aquele saborzinho de chocolate de verdade, certo? Mas se não tiver, vocês não tiver o chocolate em pó, vocês podem deixar só com o Toddy, mas como eu tenho ele aqui, eu vou colocar, tá? E aqui eu tenho aqui 150 ml de leite. Aqui agora na cobertura nós usamos leite, não uso leite na massa do bolo, tá? Aqui é o seguinte, eu vou aquecer essa manteiga até ela derreter. Ela derreter, eu coloco as minhas 5 colheres de Toddy, minhas 5 colheres de cacau em minha 5 colheres de Toddy, uma colher de cacau em pó e o meu leite. E vou deixar ela dar engrossada. Depois que ela dá uma engrossada, eu esqueci de falar pra vocês do creme de leite, mas eu vou mostrar aqui direitinho pra vocês. Pessoal, tá aqui, né? A margarina aqui, ela já deu uma derretida. Aqui agora eu vou colocar as minhas 5 colheres de Toddy, o copo de cacau, o leite e vou dar uma mexida. Pessoal, ficou assim, né? Depois da manteiga derretida, eu coloquei o cacau e as 5 colheres de Toddy. Tá, aqui agora eu vou colocar o leite, ó. Vou colocar o leite e vou mexer. Pessoal, tá aqui, né? Aqui agora, vocês desculpa, ao vivo é assim mesmo. Eu vou colocar metade de uma caixinha de creme de leite, tá? Metade da caixinha de creme de leite. Vou colocar metade da caixinha de creme de leite. Agora eu vou deixar até ela dar o ponto aqui. Ela dá o ponto, eu retorno com vocês. Pessoal, é o seguinte, né? Depois que eu fiz aquele procedimento todinho que eu mostrei pra vocês aqui com a cobertura, tá? Eu deixei ela mais ou menos, depois que eu fiz tudo, coloquei o leite, coloquei o creme de leite, eu deixei mais ou menos uns 2 minutinhos fervendo aqui, ó. Aí ficou assim, ó, certo? Aí eu vou deixar ela, vou desligar ela aqui, esperar o bolo terminar de assar e ele dá uma esfriada pra mim colocar a cobertura, tá? Mas ficou isso aqui, ó. Vou desligar o fogo aqui, certo? Assim que o bolo assar, aí eu mostro pra vocês a cobertura nele, tá bom? Olá, pessoal! Ó o nosso bolo de cenoura aqui, ó. Olha o tanto que ele ficou bonitão. Pessoal, como a minha forma, você está vendo aqui que a minha forma ela é redonda, né? Então, a altura desse bolo, ele demorou mais um pouquinho a assar. Eu coloquei os 40 minutos, igual eu falei para vocês. Depois dos 40 minutos, eu liguei o dourador, né? A parte de cima para deixar o bolo douradinho. Tá aqui, ficou desse jeito. Então, no total, ele ficou uns 46 minutos no forno. 40 para assar e eu deixei mais uns 10 minutinhos para poder dourar ele aqui, ó. Certo? Para ficar moreninho aqui. Então, 40, os 40 e mais 10. Então, no total ficou 50. Mas porque a minha forma é assim, tá? Então, se vocês colocar na forma quadrada, demora uns 40 minutos. Vocês colocam uns 30 minutos, 30 minutos para poder assar e liga o dourador mais uns 10 minutos. Então, ficou assim nosso bolo. Vou esperar ele esfriar para mim colocar a cobertura nele, tá bom? Bem, pessoal, tá aqui o nosso bolo de cenoura desenformado aqui, né? Tirei ele aqui, coloquei aqui na boleira. Aqui tá a cobertura de chocolate que nós fez, né? Aqui agora eu vou já pôr ela aqui em cima desse bolo. Aqui é eu e eu. Então,
despejar a panela. Olha que coisa mais linda, tá? Eu vou arrumar ele direitinho aqui e vou mostrar pra vocês como que ficou. Ficou assim, certo? Desse jeito o nosso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Espero que vocês tenham gostado. Depois que vocês fizerem, fala se ficou bom ou não, tá bom? Pessoal, peço vocês que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha de vocês. Pra mim tá trazendo mais conteúdo aqui pra nós, tá bom? Então tá, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada e até a próxima.